boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à 18ª Conferência Temática Anual sobre a Campanha da Fraternidade. Uma boa tarde especial para você também que nos acompanha ao vivo pelo canal 4.2 da TV Câmara Taubaté, neste dia 1º de março de 2023. Para que nós possamos então dar início aos trabalhos desta tarde, nós convidaremos para presidir, para conduzir os trabalhos, o excelentíssimo senhor vereador João Henrique Dentinho, segundo secretário da Câmara Municipal de Taubaté e orador oficial desta tarde. Orador especialmente convidado para proferir palestras sobre a campanha da Fraternidade 2023, convidamos para compor a mesa o reverendíssimo senhor padre José Amarildo Rangel Júnior, assessor diocesano para a campanha da Fraternidade. Para compor a mesa, convidaremos também ela, que é a autora do decreto legislativo que institui a conferência que ora realizamos. Ela também foi vereadora durante a 12ª e 13ª legislaturas. A professora Célia Aparecida Marques da Silva, Celinha Marques, que hoje representa também o padre Fábio Modesto, pároco da paróquia São Pedro Apóstolo, e também a presidente da Academia Taubatiana de Letras, a senhora Regina Célia Pinheiro da Silva. Para que compõe a mesa, nós convidamos também o coordenador diocesano da campanha da Fraternidade, senhor Paulo Alexandre. Para compor a mesa, convidamos também o segundo vice-presidente do Conselho Metropolitano de São José dos Campos da Sociedade São Vicente de Paulo, o senhor Danilo Elvis Peçanha Antunes. Composta a mesa, nós aproveitamos aqui para agradecer e registrar a presença, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, da doutora Ana Cecília Rodrigues Medeiros, representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a 18ª subseção da OAB, do Estado de São Paulo, OAB de Taubaté, o doutor Silvio Marcelo de Oliveira Mazuia. Agradecemos aqui conosco também, representando o Santuário Santa Terezinha, o senhor Meirimar Aparecido Campos. E também agradecemos a presença do seminarista Renan Mateus, representando neste ato o reverendíssimo senhor padre Gustavo, reitor do Seminário Santo Antônio. Composta a mesa, registradas as presenças, nós registramos aqui, aproveitamos a oportunidade para registrar a presença do assessor parlamentar Pierre Carvalho, representando o excelentíssimo senhor vereador Paulo Miranda. E neste momento, então, para a abertura oficial, nós anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador João Henrique Dentinho. Boa tarde a todos. Sobre a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo 132/2004, de autoria da nossa querida Roxinha, realizamos a 18ª Conferência Temática Anual para a Campanha da Fraternidade, para abordar o tema Fraternidade e Fome, e o lema, dai-lhes vós mesmo de comer. E neste momento nós convidamos a todos para que possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro, seguido pelo Hino de Taubaté.
com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve num colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estelado, e diga o verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado, mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Terra, as bandeiras que ousaram desbravarem pras selvas com glória. Taubaté, cujos filhos não param, sempre em marcha nas asas da história. Taubaté, das nações na irradiam, epopeia por rios e lavas, paulitana a fazer geografia e plantando fronteiras dos maus.
a todos que se acomodem. Nós aproveitamos aqui a oportunidade para registrar e agradecer também a presença do excelentíssimo senhor vereador Serginho, que está conosco nesta tarde, antes que nós possamos então passar a discorrer sobre a campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema Fraternidade e Fome e como lema Mateus 14,16, dai-lhes vós mesmos de comer. E quem vai discorrer sobre a campanha da Fraternidade para nós aqui hoje, nos trabalhos desta tarde, é o orador especialmente convidado, assessor da Diocese de Taubaté para a campanha da Fraternidade, reverendíssimo senhor padre José Amarildo Rangel Júnior, a quem convidamos neste momento para ocupar esta tribuna. Boa tarde a todos os presentes, aos senhores nobres vereadores da nossa cidade de Taubaté, sede da nossa levita diocese, que se espalhou ao longo de sua história por todo o nosso vale e foi uma grande referência na história da igreja no Brasil. Vereadora professora Celinha, autora desse projeto de lei, cumprimento com especial atenção a todos os presentes. Todos os anos essa casa se reúne, este lugar de leis se reúne para refletir um pouco sobre o tema daquilo que desse tempo de quaresma a igreja no Brasil vivencia, aquilo que chamamos de campanha da fraternidade. Afinal de contas, por que é que todos os anos a igreja para ou dedica um tempo de sua reflexão e de sua caminhada para tocar assuntos que, aparentemente, vistos de fora, não são exatamente do campo ou do universo religioso, talvez não como gostaríamos ou como pensamos. Na década de 60, a início da década de 60, o Santo Padre, o Papa João XXIII, convoca a Igreja para repensar a sua história e o seu caminhar rumo a um novo milênio de paz, de prosperidade, onde o cristianismo e, sobretudo, o catolicismo adentrasse preparado para as novas exigências dos tempos cada vez mais modernos e atuais. Desse encontro, um dos documentos que dele vem como fruto, chamado Lumen Gentium, apresenta a Igreja como luz dos povos. Logo no início, o concílio define que tudo aquilo que é parte da história humana, alegrias e dores, tristezas, derrotas, vitórias, festejos, tudo aquilo que faz parte da humanidade pertence também à igreja, porque a igreja não é apenas um templo, ela se faz de pessoas. E por isso, todos os anos na igreja no Brasil, durante este tempo forte em que nós católicos somos chamados à conversão, à mudança de vida, a igreja também dedica uma atenção especial a uma conversão social, a uma mudança externa também da sociedade. Nos acreditamos, nós, Igreja Católica, que temos algo a oferecer ao mundo de hoje. Nós somos ainda relevantes e o seremos por todo o tempo até que nosso Senhor volte. Somos relevantes para o tempo de hoje e por isso olhamos para algumas questões sociais na tentativa de convertê-las, de iluminá-las à luz do Evangelho de nosso Senhor. Esse ano a campanha da fraternidade nos fala da fome e traz como imagem o Evangelho de Mateus, que nos convida a todos a dar de comer àqueles que nada têm, que é o lema proposto para a reflexão desse ano de 2023. A nossa conversão quaresmal, nos diz o documento referência para os trabalhos eclesiais desse ano, a nossa conversão quaresmal, ela não é apenas pessoal, ela é também comunitária. Afinal de contas, nós acreditamos numa dimensão comunitária de fé, que passa pela crença de um, que passa pela profissão de fé de um, mas que esse um possui incidência externa
no seu grupo, entre os seus e em toda a sociedade. A nossa ideia e a nossa proposta de uma conversão social, ela passa pelo campo pessoal, pelo campo eclesial e adentra as praças das nossas cidades, onde de fato estão as dores do nosso povo, onde de fato as tristezas e as alegrias são vividas e celebradas. A campanha da fraternidade, há 50 anos, busca despertar o espírito comunitário e cristão na busca do bem comum. É verdade, buscar o bem comum não é propriamente um tema da fé cristã. Filósofos anteriores a Jesus Cristo já o fizeram. Nós o fazemos a partir da fé. Nós o fazemos a partir de nosso Senhor, porque acreditamos que Ele veio para dar vida, e vida em abundância e para todos. É o que drasticamente e de modo muito belo ouvimos a cada liturgia celebrada: o meu sangue derramado por vós e por todos. Ao longo dos seus 50 anos, essa é a terceira vez que a fome se torna assunto de referência, de reflexão, de oração e de ação para a quaresma, para esse tempo que vivemos. Todos os anos, pelas 3 vezes, esse assunto vem coligado a um outro momento muito especial na vida da igreja, sobretudo no Brasil: os congressos eucarísticos nacionais. Já vivemos alguns deles ao longo da história. 3 foram associados às campanhas da fraternidade. A Eucaristia, para nós católicos, como fundamento de nossa fé, como sacramento máximo, como o cume e a fonte de onde brota a nossa fé, para onde caminhamos e de onde saímos, de onde experimentamos as delícias de Deus. A Eucaristia nos leva a desejar também o pão em outras mesas. O pão dos céus, que veio para os filhos, nos move para dar os pães àqueles que nada têm. E por isso, pela terceira vez, nós falamos da fome com os olhos fixos em Jesus, o pão, desejando e desejosos de que os pães sejam também fartos na mesa de nossos irmãos e irmãs. Afinal de contas, então, o que deseja a campanha da fraternidade para esse ano de 2023? Sensibilizar a sociedade, a igreja, para que juntos consigamos enfrentar o flagelo da fome, a partir de compromissos que transformem a sociedade atual. Todos nós que estamos aqui, os senhores vereadores, certamente tocam isso de modo muito concreto, assim como nós, padres em nossas comunidades eclesiais. A questão da fome entra de novo na discussão política, social, eclesial, nos nossos meios de comunicação, nas nossas redes de diálogo, não apenas no universo político partidário, mas talvez resgatando um pouco a ideia de Platão, no lugar da política como expressão do povo e de toda a sociedade. A fome é sempre um momento de reflexão e ela sempre nos causa desconforto. Ora mais, ora menos, na história dos povos ela se faz sentida. E nesses tempos atuais, ela se faz fortemente sentida. E por isso o desejo da igreja é de que nos sensibilizemos com a fome. Sensibilizar-se com a fome é mais do que saber que há alguém passando fome. É sentir aquilo que a pessoa sente, ter o coração rasgado como dela. É herança de Nosso Senhor e do Evangelho que a igreja assim atue. Jesus compadeceu-se da multidão faminta. Nós somos chamados não apenas como católicos batizados e atuantes em nossas igrejas, mas no senso de fraternidade mais comum de que nos faz seres humanos membros de uma única raça, nos sensibilizarmos todos com a fome daqueles que nada têm ou pouco têm para si e para os seus. Sensibilizar a sociedade para enfrentar. Não basta que a nossa sensibilidade termine num gesto de caridade superficial, às vezes cheio de dó, mas que nos faça enfrentar, por meio daquilo que nos é possível, nesta casa de leis, talvez por meio de projetos e propostas que de fato aconteçam em nossa sociedade, entre nós católicos, membros da comunidade eclesial, talvez na organização e na estruturação de propostas que atravessem os muros desta outra casa,
Se lá a casa de Deus, aqui a casa das leis, que de lá as propostas cheguem até aqui. Talvez seja também a nossa missão nos envolvermos mais diretamente nessas questões. Sensibilizar para enfrentar com compromissos concretos. Aqueles que têm fome não precisam de teorias sobre a fome, precisam de pão sobre as mesas. Os discursos da fome correm o risco, ou sobre a fome, eles correm o risco de serem apenas discursos e nunca de fato alimentarem aqueles que precisam. Há algo que a igreja aborda e o Papa Francisco recorda com muita insistência, que a fome ela é sinal de um fracasso humano. A fome ela é sinal de uma tragédia social gravíssima. Significa que estamos fazendo algo de errado em nossa sociedade. Se há alguém que tem de mais e há alguém que tem de menos, há algo de errado nessa conta, nessa soma e nesse modo de existir. No nosso processo de evolução das leis, das ciências, dos modos de se constituir sociedade, algo deu errado para que alguns acumulem, enquanto outros nada possuem. A fome, ela é uma tragédia, porque ela toca, fere, destrói algo importante na vida de toda a sociedade, o ato de estar ao redor de uma mesa. Comer é também um ato cultural, mais do que um ato biológico. Comer é um ato de história, comer é um ato de cultura, comer é um ato que demonstra a nossa capacidade de se sociabilizar de modo muito concreto. Nos sentamos ao redor de uma mesa por mais ou menos tempo, se o assunto é agradável, se as pessoas que estão conosco são boas, se aquele momento nos atrai de alguma maneira. O ato de comer não é apenas um ato biológico, e estamos perdendo essa dimensão ao longo dos anos, com o frenesi das nossas atividades e com o ritmo da nossa sociedade. Comer se torna cada vez menos um ato social, um ato cultural e apenas um ato biológico. A igreja olha também para esse aspecto da dignidade da pessoa humana que se senta ao redor de uma mesa para fazer a sua refeição com os seus familiares, amigos, conhecidos, aqueles a quem ele deseja partilhar o pão. O texto da campanha, ele não é aéreo e o material para nossa discussão, ele não é inventado. E alguns dados que cada vez se tornam mais preocupantes e alarmantes são os norteadores desse momento da nossa reflexão. Sobretudo, o aumento de pessoas em situação de extrema pobreza e de insegurança alimentar grave. A igreja se preocupa com aqueles que nada possuem. Logo mais ouviremos também aqui um dos membros do Conselho dos Vicentinos, que conosco, nós membros da igreja, do clero, que conosco sentiram o aumento da necessidade do povo nesses tempos de pandemia. As nossas paróquias assistiram durante esses 2 anos o dobro ou o triplo de pessoas que assistíamos antes do início da pandemia da Covid-19. A situação de insegurança alimentar grave, moderada e ainda que pequena causa preocupação dentro da igreja. É cada vez maior o número daqueles que não sabem o que terão na mesa no dia de amanhã ou talvez hoje à noite para o jantar. É cada vez menor o número daqueles que passam um mês, de fato deitado em berço esplêndido, peço perdão pela referência ao nosso hino, que sabem que terão comida em abundância para si e para os seus, e talvez até para o desperdício. A igreja deseja não apenas olhar para a fome no seu aspecto superior. Talvez para alguém que nós perguntemos, afinal de contas, o que é a fome? É a ausência de alimentos, Padre. Mas a igreja deseja olhar mais a fundo sobre as causas da fome no Brasil. Afinal de contas, não ter comida nas mesas é só a ponta desse grande iceberg solto no meio de nossa sociedade e que corre o risco de nos fazer naufragar a todos nós, se não cuidarmos com atenção.
quais são as causas da fome no Brasil em 2023. Alguns pontos, logicamente não todos, são elencados e aos quais a igreja dedica uma parcela de atenção. A nossa estrutura fundiária, cada vez mais desigual, os grandes produtores cada vez tomam conta, de modo mais concreto, do monopólio das situações e das plantações, é uma questão. Mas também a política agrícola, de modo perverso, que atua em nossa sociedade. Talvez aqui para nós, na nossa região e na nossa cidade de Taubaté, onde não temos fortemente a expressão de grandes terrenos agrícolas e de uma plantação ou de um elemento que seja de fato marca de nossa cultura. Já tivemos no passado o café muito fortemente presente aqui, mas infelizmente já no passado. Talvez o que nos atente e nos comova ou nos incomode de algum modo é o terceiro aspecto, o aumento do desemprego e do subemprego. Quando falamos de fome, não falamos apenas de escassez de alimento nas mesas. Nós falamos de falta de condições de adquirir o alimento para colocá-lo nas mesas. Se nós dermos uma volta nos supermercados, eles estarão cheios. As ofertas são inúmeras. O que falta é condições de tirar da prateleira, colocar no carrinho e levar para casa. A nossa questão principal aqui não é uma escassez de alimento porque não temos produção, é falta de capacidade de compra. E é isso que a igreja nos recorda, sobretudo com a questão do desemprego, que atualmente pode cair para 13,6 milhões de brasileiros, um número bastante preocupante. A perversidade da nossa política salarial é de fato também preocupante. Mesmo aqueles que possuem emprego e têm o mínimo de condições de adquirir o alimento, não conseguem fazê-lo com qualidade, porque alimentos de qualidade são muito mais caros que alimentos industrializados e que também produzem um efeito rápido no alimento, no ato alimentar, mas não produzem um efeito duradouro no ato nutricional. Também é uma preocupação da igreja. E outros comportamentos sociais que são lastimáveis, o egoísmo, outros tantos, questões de diferença de salário entre homens e mulheres, ainda presente em nossa sociedade, em alguns pontos. Todas essas questões demonstram comportamentos tristes, lastimáveis e preocupantes. A igreja no Brasil recorda um de seus bispos que, se Deus quiser, em breve será elevado à glória dos altares, Dom Helder Câmara, servo de Deus. Dom Helder, em uma de suas falas, nos recorda que a fome não é apenas um problema meu, ela é um problema nosso. Diz Dom Helder: se eu tenho fome, de fato o problema é meu, mas se o meu irmão tem fome, o problema é nosso. Eu trago ainda para o passado da igreja, para Santo Tomás de Aquino, que dizia: se há algo que sobra em meu armário, esse mesmo algo falta no armário de alguém. A questão da fome é um problema a ser enfrentado pela sociedade de modo geral. Como julgar essa questão? Para nós, a partir do Evangelho de Jesus Cristo, que é norteador de toda a nossa ação, que é referência de todo o nosso modo de pensar. O Evangelho de Jesus Cristo, para crentes e não crentes, ele possui uma incidência. A figura de nosso Senhor Jesus Cristo, para aqueles que o professam como Deus, para aqueles que apenas o veem no aspecto externo, ela é inegavelmente uma figura marcante na história. E aquilo que ele diz é incômodo em vários aspectos. Nós recordamos esse ano o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a cena conhecida da multiplicação dos pães. Há uma multidão que segue a nosso Senhor, atrás de vê-lo, de talvez com sorte tocá-lo, de alcançar dele um milagre, uma graça, mas há escassez de como alimentá-los. Um dos discípulos levanta a questão: Senhor, eles são muitos, nós somos poucos, nem o nosso dinheiro todo reunido pagaria a conta. A solução de Jesus é simples, óbvia, porém difícil.
dai-lhes vós mesmos de comer. O ato e a luta contra a fome não é uma luta terceirizada, é uma luta assumida de modo pessoal. Dai-lhes vós mesmos de comer. A cada um de nós, aos senhores vereadores que foram eleitos para ajudar a governar e a cuidar e a criar leis para o bem do povo, a nós, membros da sociedade civil, clero, clérigos ou não, o que nos compete a cada um de nós fazer para enfrentar a fome. O convite de Jesus é pesado, exigente e deve produzir em nós algum efeito. Dai-lhes vós mesmos de comer. Por fim, é preciso também ações concretas na busca da fome ou da superação da fome. É preciso ações que sejam pensadas a longo prazo, mais do que a curto prazo. É verdade, boa parte de nossas paróquias atua com o trabalho de assistência caritativa dos seus carentes, dos seus pobres, junto a si, em suas pastorais ou em seus movimentos. Mas é preciso, como igreja e como sociedade civil, que pensemos a questão da fome a longo prazo, olhar as raízes mais do que os frutos e cuidar para que as raízes sejam diferentes, senão continuaremos a produzir sempre os mesmos frutos, se as raízes não forem cuidadas. Colheremos sempre os amargos frutos da pobreza, da desigualdade, da fome, do desemprego, se não cuidarmos da raiz. Ações concretas, a fim de que os nossos irmãos, sobretudo aqueles que mais precisam, consigam superar essa situação de miséria, de fome, de escassez ou incerteza do alimento em suas mesas. Eu destaco aqui nesse ponto algo curioso que esse ano o material para a campanha da fraternidade traz. Vários pontos de ação muito concretas que podem ser trabalhadas tanto pela sociedade civil, quanto pelos poderes, mas sobretudo pelas pessoas individuais, pelos CPFs. Um deles, que me chama muito a atenção, é uma proposta bastante simples. Nessa Páscoa, na festa da ressurreição, no dia da vida nova, eu terei o cuidado de me alimentar de modo saudável, se possível, comprando o que é possível dos pequenos produtores de nossa região, para que eles que vivem do fruto do seu trabalho, do suor e do sacrifício do plantio, para que eles também tenham, pelo alimento que deles adquirimos, uma Páscoa um pouco mais digna. Parece pequeno, parece simples. A nossa região, ela se faz de pequenos produtores. Aqui ainda temos a graça das feiras espalhadas nos bairros, nas barraquinhas dos pequenos produtores. Quando foi a última vez que passamos por lá, demos atenção, adquirimos alguma coisa? Afinal de contas, eles vivem daquilo que produzem e são a nossa gente, são os nossos vizinhos, são os nossos avós, são pessoas conhecidas que têm a nossa fisionomia e a nossa história. Talvez essa seja das mais básicas ações, uma necessária, para que a Páscoa e para que a campanha da fraternidade não caia no esquecimento, não passem em branco, não seja mais uma festa de desperdício, onde fazemos muito e jogamos quase tudo fora, porque os nossos parentes e amigos não consumiram aquilo que foi produzido por nós. Eu agradeço muitíssimo a atenção dos senhores vereadores, dos membros. Desejo que essa campanha da fraternidade nos leve a todos, igreja, sociedade, poderes, ao menos nos incomodarmos de modo mais concreto com a questão da fome, ao menos nos deixarmos tocar de um modo diferente por aqueles que têm fome. Eles não são números nas nossas pesquisas eleitorais, nem nas pesquisas do IBGE. Eles são pessoas que precisam ser alimentadas, que precisam de uma situação de tranquilidade para si e para os seus. Que essa campanha da fraternidade produza em nós os frutos do Evangelho, que nos pede a todos para dar de comer àqueles que têm fome. Muito obrigado pela atenção. Após as palavras do Padre Júnior, que nos discorreu aqui sobre
os objetivos da campanha da Fraternidade para este ano, nós anunciamos aqui que você que nos acompanha aqui na galeria do plenário, que acompanha os trabalhos, vai poder se inscrever para poder fazer as suas considerações acerca do tema da campanha da Fraternidade de 2023. Logo mais, o formulário vai ser disponibilizado a todos, tá? E assim vocês poderão fazer as suas inscrições. Os senhores vereadores presentes também poderão tecer os seus comentários em breve sobre a campanha da Fraternidade. E aproveitamos aqui para registrar a presença dos excelentíssimos senhores vereadores Marcelo Macedo e Elisa representa Taubaté, e também representando o excelentíssimo senhor vereador Neneca Luiz Henrique, a assessora parlamentar Cássia Fernanda da Silva. Neste momento, para fazer o uso da palavra, nós convidamos o segundo vice-presidente do Conselho Metropolitano de São José dos Campos, da Sociedade São Vicente de Paulo, o senhor Danilo Elvis Peçanha Antunes, para que possa fazer as suas considerações. Boa tarde a todos, com a saudação vicentina, né, Dentinho? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Conselho Metropolitano de São José dos Campos, agradecemos ao nobre vereador e confrade que tanto caminha com a gente na vida de Vicentino pelo convite de fazer parte desta audiência pública. O nosso muito obrigado. Então, pessoal, para mim falar da Sociedade São Vicente de Paulo, dentro do tema deste ano da campanha da Fraternidade, Fraternidade e Fome, eu vou fazer uma breve respectiva de quem nós somos, o que nós somos e o que nós fazemos, beleza? Vamos lá. A Sociedade São Vicente de Paulo, ela iniciou-se em 1833 na França, com 5 jovens, com jovens e 2 professores universitários. Antônio Frederico Zanan sendo seu principal fundador. Aí, o que ele pensou em fazer com a sociedade? É reunir-se. Primeiro ele foi afrontado na conferência de estudo deles lá, o que os leigos faziam para os pobres. E olha que maravilha, esse afronte que ele teve, com certeza, a pessoa que o afrontou estava iluminada pelo Espírito Santo, porque ele fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo, que hoje está presente em mais de 150 países do mundo. É uma maravilha, né? Merece uma salva de palmas, não merece, pessoal? Passado isso, em 1872, a Sociedade de São Vicente de Paulo veio para o Brasil. A primeira conferência, a Conferência São José, na cidade do Rio de Janeiro. E de lá para cá foi crescendo a sociedade, e ela veio para São Paulo, veio para Taubaté. Quando o padre, o reverentíssimo padre José Amarildo Rangel Júnior falou da importância de Taubaté, né, da igreja de Taubaté para a Igreja Católica, nós vicentinos fazemos parte disso também. E aí que fundou-se o primeiro conselho, a primeira conferência aqui na cidade de Taubaté. E foi indo, hoje nós temos, eu vou adiantar para nós chegarmos onde nós estamos hoje. Estamos com o Conselho Metropolitano da Sociedade de São Vicente de Paulo, em São José dos Campos, aonde abrange toda a região, começando em Jacareí e indo até Bananal, no fundo do Vale do Paraíba, região Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Nós somos divididos em conselhos particulares. Primeiro conselho, por ordem alfabética, Aparecida, Conselho Central Aparecida, Conselho Central Caçapava, Conselho Central Cruzeiro, Conselho Central Jacareí,
Conselho Central Leste de São José dos Campos, Conselho Central Lorena, Conselho Central Norte de São José dos Campos, Conselho Central de Paraibuna, Conselho Central de Pindamonhangaba, Conselho Central Sul de São José dos Campos e Conselho Central de Taubaté. Hoje nós temos, eu estou fazendo tudo breve, contando o que nós somos, para a gente chegar depois lá. Nós somos entre os homens na sociedade São Vicente de Paulo, são chamados de confrades, e as mulheres de consórcias. Nós estamos com 5.108 membros, a sociedade aqui no Vale do Paraíba, divididos em pequenas células, que são as conferências vicentinas, que quem realmente faz a promoção do assistido. Estamos falando em 635 conferências vicentinas. Famílias assistidas, que nós assistimos aqui no Vale, 3.309 famílias. É gente, hein, pessoal? Que está sobre a nossa responsabilidade. E para isso temos também 21 obras unidas. O que são as obras unidas? São ILPIs, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Aqui em Taubaté tem duas, vocês sabem disso, né? Aliás, é uma aqui e outra em Tremembé. Sim, são vinculados ao Conselho Central de Taubaté, justo. Uma aqui e a outra de São Luís do Paraitinga. Só para ilustrar as nossas conversas. Está hoje sobre a nossa responsabilidade 510 assistidos, residentes, que são idosos que moram lá. E tem 418 colaboradores que prestam serviços. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, diante do tema da campanha da Fraternidade para Nós. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmo de comer. Nós fazemos isso, nós vicentinos, desde 1833, com a sua fundação. Foi Osanã. Hoje quem é convidado? Vereador Serginho, é isso? Vereador Serginho, quem é convidado hoje a se revestir de Osanã é o senhor. Eu sei que o senhor é um católico bastante assíduo. Então, é isso que eu falo, pessoal. Nós fazemos isso, o que foi feito lá e fazemos isso. E nós damos, nós mesmos, de comer aos nossos assistidos. Só que a sociedade São Vicente de Paulo, infelizmente, ela é conhecida como os entregadores de cesta básica, os entregadores de sacolas. Não, nós caminhamos com a família, padre, na visita semanal. Nós estamos junto com a família. Nós levamos, porque o trabalho do vicentino não é só o alimento. O que é o trabalho do vicentino é a evangelização. É levar Jesus para essas pessoas. Nobre vereador Dentinho, como é que você vai falar de Jesus para uma pessoa que passa fome? Fica difícil, né? Então o nosso passaporte para a entrada na casa do assistido, dos prediletos do nosso Senhor Jesus Cristo, é o alimento. Mas nós não levamos só isso. Nós levamos evangelização. Então, como é que é o nome da assessora? Vereadora, perdão, como é que é o nome? Nobre vereadora Elisa, perdão pela falha, viu? A gente fica até emocionado, viu? Mas eu vou fazer aqui um apelo, falando com a senhora, mas para todos os parlamentares Dentinho e Serginho. Macedo também.
olhem para as causas que nos apoiam. Olhem, contribuem. Vocês têm emendas que podem ser destinadas para as nossas ILPIs. Porque não é fácil, viu? A gente ser vicentino é dom, é Deus que chama. Porque de vender salgadinho só na festa, o bolinho, a conta não fecha. Vocês viram aí que eu mencionei, são 418 colaboradores das nossas obras unidas que estão sobre as nossas responsabilidades. Então pensem com carinho na hora de conversar com um parlamentar lá em São Paulo, em Brasília, e lembre da Sociedade de São Vicente de Paulo, das ILPIs. Eu não quero me estender muito, a gente acaba ficando meio que... Não é normal de falar aqui, né, nobre vereador? Não tenho, talvez, a mesma desenvoltura aí do vereador aqui, mas o que a gente fala é com o coração. É isso que nós precisamos. E esta campanha da fraternidade vem cada vez mais chamar a atenção de nós todos. Nós não podemos mais ver nos semáforos aí, vindo aqui para a Câmara, aquele escrito, fome. Então, cabe a vocês aí, parlamentares, vocês aí do Executivo, do Legislativo, que eles dizem leis a favor de quem mais precisa. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela presença, Dentinho. Continue sendo esse cara do bem. E a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E neste momento, para fazer as suas considerações sobre a campanha da Fraternidade 2023, nós convidamos a autora do decreto legislativo que institui esta conferência, professora Celinha Marques. Bem, boa tarde para todos, indistintamente, né? Mas queremos cumprimentar a mesa, na pessoa do vereador Dentinho, representando, né, toda a Câmara nesse momento, dirigindo esses trabalhos. Padre Juninho, carinhosamente para nós, né? Parabéns por todo o seu trabalho na Diocese, na paróquia de São Miguel, lá em Pindamonhangaba, na nosso movimento das equipes de Nossa Senhora. É um trabalho incansável, né, Padre Juninho? Também os demais presentes aí, que eu estou me esquecendo os nomes, mas representante do São Vicente, lá do trabalho, né, do metropolitano, e você eu esqueci, também da diocese, né? Aos presentes aqui, que são poucos, mas tenho certeza que representam muito bem, né? O seminarista Renan, lá do seminário, né? Levar nosso abraço aos outros seminaristas, que ele tem tanto carinho pelo seminário diocesano. Um abraço ao padre Gustavo, né? Você está aqui também em nome, não só como seminarista, mas de todos eles. Ao Merimar, lá da Santa Terezinha, do Santuário, que também faço parte da Irmandade, do Conselho também, do Conselho da Paróquia, né? Que nós estamos sempre juntos. Importante a presença de vocês. Demais vereadores, Elisa, Serginho, Marcelo. Que alegria estar com vocês, representante também da OAB, aí, nossa amiga, doutora, todos, enfim. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês nessa tarde, feliz e ao mesmo tempo não tão feliz, né? A gente queria todos os vereadores aqui, seria tão bom, queríamos essa galeria, né? Todo mundo aqui cheio, como era mais, quando fazia a noite, né? Tinha mais público. As comunidades, as paróquias lotavam ônibus, Santo Antônio de Lisboa, né, Sagrado ali da Independência, as paróquias do Menino Jesus, a paróquia ali
A gente já esquece os nomes das paróquias, né? A minha paróquia também sempre bem representada. No momento eu represento até o Padre Fábio Modesto, Padre Fabinho, que é o nosso pároco. Conversava com ele ainda hoje. E então, a gente fica feliz de ver algumas pessoas aqui conscientes desse nosso trabalho. Mas triste porque queríamos mais pessoas. A própria diocese, né? Não sei, Padre Juninho, né? Junto ao senhor bispo, nosso bispo diocesano, Dom Wilson, que realmente tivesse um empenho maior de certa forma, exigir que cada paróquia mandasse um representante de uma das pastorais, ou a coordenadora de pastorais, seria muito importante, porque todos os temas da campanha da fraternidade são importantes. Há 18 anos acontece essa conferência, quando então vereadora, né, que a gente teve essa alegria de deixar esse trabalho aqui, e todos os anos eu faço questão de estar presente para poder valorizar, né, aquilo que se torna uma lei, um decreto aqui nesta Câmara Municipal. Esse tema deste ano, né, gente, dá-lhe vós mesmo de comer, a fraternidade e a fome, essa fome que não é fome só de pão, é fome de apoio, é fome de você estender o braço para o irmão, na comunidade, na escola. Eu, como educadora, né, estava lendo também essa parte da campanha ligada aos educadores, preparar nossas crianças, nossos jovens para essa mentalidade, né, de acolhimento, de reconhecer no mais necessitado a vontade de fazer algo acontecer, que os jovens tenham isso em mente, que as famílias, né, que às vezes desperdiçam alimento, que deixam de doar, deixam perder a data de validade. Quantos alimentos são jogados fora porque perdem uma data de validade? E a gente poderia estar colaborando e ajudando as outras pessoas. Eu lia também falando, como que pode o Brasil, um país riquíssimo em produção de alimentos, grande parte vai para o exterior, né? Grande parte eles compram lá em dólar, em euros, sei lá, e que mais. E fica uma parte para nós. Daí cobra tanto imposto, né, vereador Dentinho? Cobra tanto imposto. E a gente vê que o alimento às vezes falta na mesa do brasileiro, por falta realmente de conscientização maior, de políticas públicas que possam fazer valer tudo isso, né? A gente espera que realmente nossos governantes, nossa Câmara de Vereadores, né, apesar de minoria aqui, mas de qualidade, né? Tenho certeza que vocês muito bem representam os seus pares e que realmente a gente possa pensar, não só nesses 40 dias de quaresma, que a gente medita, que a gente sai de casa em casa com o movimento da Mãe Peregrina, né? Ou como o santuário faz, né? Nas quartas-feiras, hoje não, mas na próxima eu sou responsável à noite pela oração lá, via sacra, e também no trabalho da campanha da fraternidade, que a gente possa realmente fazer valer nossas orações, pedindo a Deus que prepare melhor o nosso povo, nossas famílias, aqueles que podem doar um pouquinho mais de si, né? Então eu fico feliz por estar aqui, tenho certeza que nós podemos e devemos fazer acontecer muito mais, né? É uma questão de consciência, de descruzar os braços realmente, né? Ir à luta para poder ajudar nas campanhas. Quantas campanhas nesses dias aí, com tanta tragédia no litoral norte, aqui em Catuçaba, né? Quantas famílias que passam fome na nossa cidade, e as paróquias fazem suas campanhas, né? Não só de dar o alimento, mas o acolhimento, o atendimento durante a semana que os nossos párocos, vigários e a secretaria da igreja faz. Eu tenho certeza que aquilo que a gente dá na missa, né, mensal, votiva, da Mãe Peregrina, no caso da minha paróquia, outras paróquias fazem outras datas, mas todos fazem. Se não fazem muito, fazem o que podem e ajudam, né, a própria prefeitura, que tem o seu órgão também de poder estar fornecendo cestas básicas e tudo mais. Mas além da cesta básica, é matar essa fome incansável de ser colocado à margem, né? De não ter solidariedade, palavra amiga, palavra que esclarecer, mostrar caminhos para conquistar um trabalho, conquistar um ganha-pão, para matar a fome, não só pelo aquilo que ela mendiga, mas por aquilo que ela possa conquistar com o suor dos seus braços. Obrigada pela oportunidade, vereador Dentinho, carinho, né, que tem com a gente, toda a Câmara Municipal, onde eu vivi 8 anos com vocês,
dentro do possível, procure estar. Elisa, professora como eu, né, Elisa? Então, que a gente possa realmente, como educadora, né? Ainda estou na sala de aula, 32 anos, fui homenageada de professora aqui com vocês. Eu fico muito feliz, como educadora, poder preparar meus alunos, nossos alunos, para que no futuro sejam seres humanos, né? Indivíduos melhores, com mais fraternidade, com mais amor, independentemente de sua religião, daquilo que eles professam, mas que sejam pessoas solidárias. Obrigada por vocês que estão aqui, vocês merecem palmas. É uma pequena minoria, gente, que a gente queria tudo cheio. Tenho fotos dessa sessão aqui cheia. Que pena, né? Falei para o professor Dentinho, vamos lutar para voltar à noite, né, gente? Poder trazer mais pessoas, né? Chamar aí os que passaram no concurso, ou então ter um pouquinho de reserva para poder voltar a ser à noite, né? À tarde é difícil, eu estou aqui porque eu não dou aula à tarde. Senão, sabe quando a minha escola me autorizaria a estar aqui? Não pode. Como que eu vou deixar meus alunos, né? Mas parabéns, porque eu fico feliz que há 18 anos acontece essa conferência temática da campanha da fraternidade e tenho certeza que, né, é de grãozinho em grãozinho, né, as fagulhas que nós temos que vai realmente fazer um mundo melhor, somando nossas forças. Obrigada, boa tarde para todos que estão aqui. Obrigada. Após as palavras da professora Celinha, nós anunciamos então que estão encerradas as inscrições. Para você que nos acompanha aqui, nós registramos inscrições. Em breve, essas pessoas farão seus testemunhos sobre a campanha da fraternidade. Neste momento, porém, o excelentíssimo senhor vereador João Henrique Dentinho dará início à fala dos senhores vereadores, chamando-os pelo tempo de até 5 minutos. E na sequência, sim, você, munícipe que se inscreveu para fazer as suas considerações, terá até 3 minutos para subir a essa tribuna e expor as suas opiniões sobre a campanha da Fraternidade 2023. Obrigado, Tiago, cerimonial dessa casa. Ele falou demais hoje, né, Elisa? Serginho, ele falou demais o cerimonial hoje, né? Não, roubou toda a nossa fala hoje, rapaz. Tiagão, obrigado pelo carinho de sempre, obrigado pelo trabalho, você, a Larissa. Cumprimentar mais uma vez a Maria Eduarda Campos, que está aí, né? Obrigado pela presença. Merimar Aparecido Campos, também obrigado pela presença. Renan Matheus, é isso mesmo? Manda um abraço ao padre lá para nós, tá bom? Fala que puxão de orelha que ele não estava aqui. Fala para ele na próxima vez o que tinha que estar aqui. Dona Ana Cecília, obrigado pela presença. Dona Renata Cobra, obrigado pela presença. Gustavo também. E quero agradecer também o Joey Alvarenga, com a rede Bom Jesus de evangelização ali em Tremembé. Ele seguiu o protocolo certinho, o Tiago, ele segue tudo certinho, tá bom? Mas caso você precisar de uma imagem mais fechada assim, desce devagarinho, faz ali uma imagem do sorriso, assim. Ele tem cara de bravo, mas ele é bonzinho, tá bom? Pode ficar bem à vontade na casa hoje aqui também. Joey, obrigado, manda um abração ao padre, obrigado pela presença de vocês. Passo a palavra ao novo vereador Serginho, primeiro que chegou, por ordem de chegada, né? E as mulheres só ficaram por último, não pode. Você não seria a última seria o Macedo. Excelentíssimo senhor presidente, nobre vereador Dentinho, preside esta 18ª conferência temática da nossa campanha da fraternidade. Ex-vereadora, mas sempre vereadora, Celinha, autora desta propositura que nos faz memorar, né, por 18 anos e rezar, né, estando aqui, estamos rezando, né, pedindo as graças de Deus para que possamos transmitir para quem está nos assistindo hoje, né? Graças a Deus temos uma TV, estar intercedendo nós por vocês e vocês por nós que estamos aqui. Isso é importante, a intercessão é sempre muito importante para nós. Excelentíssimo padre Juninho, bela explicação para nós aqui, um resumo muito bem elaborado, né? As palavras corretas para que a gente possa nos alimentar do texto base. É um texto não tão longo, né? 97 páginas parece, mas o resumo foi perfeito. A gente tem assim uma noção do que o texto base traz para nós. E aí cumprimentar também todos os componentes da mesa, já citada pelo presidente, e os presentes. E saudar o Renan, que nos abrilhanta lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida,
servindo, né, a Deus lá com o povo da comunidade Nossa Senhora Aparecida, lá na Vila Aparecida. Um prazer tê-lo lá conosco lá. Prazer poder alimentar dos seus conhecimentos e do trabalho pastoral que você vai fazer conosco lá. Estamos iniciando, né, uma fase de trabalhos lá na paróquia. Uma paróquia grande, uma paróquia bem estruturada, mas que nós vamos receber muitas graças com o seu trabalho lá. E uma saudação mariana, né? Salve Maria a todos. Amém. Como congregado mariano, não podemos esquecer, né, a saudação mariana. Falando um pouco então da campanha da fraternidade, já tive a graça de participar já na última segunda-feira, Padre Júnior, da Círculo Bíblico, onde nós já estamos trabalhando e vendo o texto base e podendo levar para aqueles, né, que não têm o conhecimento, nos causa um certo assim desespero por ver esses números que o senhor apresentou só aqueles 33 milhões, né? Que se a gente fosse mesmo, né, de 211 milhões, 127 milhões passando fome no Brasil, né? Aí o senhor coloca pra gente lá, né? A leve, a moderada e a grave. A grave, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. E aí, esta é a fome, então, do alimento. E quantos passam a fome de Deus? E quantos não têm o contato? E quantos não têm a oportunidade? Eu que vivo dentro da igreja, eu que tenho lá os meus trabalhos junto à igreja e me alimento constantemente através das minhas orações diárias, de fazer a reflexão do nosso evangelho e lembrar, Deus me ama e eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, se Deus me proporciona um amor, aquele amor ágape, né, que não tem compromisso, nada, Ele me ama porque eu sou Ele me deu essa graça de estar vivo. E aí eu vejo no meu irmão o Cristo que precisa de mim, então eu tenho sim que fazer o melhor pelo meu irmão. E aí nós vemos outras fomes, né, o Padre Júnior, fome e educação, fome e moradia, fome e casa comum. O nosso planeta está sofrendo, o nosso planeta está dando resposta para nós de tudo aquilo que nós fizemos contra ele. Olha os estragos que as chuvas têm feito nas nossas casas, e os maiores prejudicados são as famílias mais carentes. Porque os grandes poderosos, eles vêm comprando e faz com que o pobre cada vez mais vá se afastando. E aí, onde acontecem as tragédias? Lá no bairro mais afastado da região central. Fome e casa comum, ou seja, o nosso planeta. Vereadora Elisa, fome e educação. E aí a gente lendo o texto, ouvindo falas de grandes conhecedores como o Padre Juninho, a mãe que não pôde se alimentar, né? E faltou para a criança a alimentação lá dentro do ventre materno. E aí lá na educação, isso tudo que ela não teve, na educação vai ter problema. E aí esse que vai competir num concurso público ou para adquirir um trabalho, ele vai ter um déficit. Então está vendo a fome e a educação, o que causa dentro de uma sociedade? Então nós, enquanto cristãos, nós enquanto aqueles que amamos Deus, nós precisamos fazer muito mais pelo nosso irmão. Se nós vemos a pessoa passando necessidade, o desemprego, se nós sabemos que aquela família está desempregada, nós devemos ir lá e nos oferecer. Olha, sei que vocês estão desempregados, vocês estão passando necessidade, vocês estão passando fome. Muitos vêm até nós, até a igreja, pedir, mas muitos não têm essa coragem. Então, é o meu próximo. No texto de segunda-feira do Círculo Bíblico, nós tratamos lá do bom samaritano. Passou um sacerdote, passou um levita, o samaritano foi lá. Ele se deu por aquele que estava caído lá na sarjeta. E aí ele fez de tudo. Então nós também temos que fazer de tudo.
dar o nosso melhor para aquele nosso irmão. Não sabemos muitas vezes nem quem é aquele nosso irmão que está passando necessidade, mas nós temos um compromisso de sanar a fome de Deus com as pessoas e sanar também essa fome da pessoa. Nos últimos dias, aí foi semana passada, nós deliberamos aqui a questão do cartão Mesa Taubaté. Taubatianos, nós tivemos uma alteração significativa, essa alteração, só que uns números para vocês aqui de Taubaté. São mais de 3.200 famílias que recebem aquele valor de R$170. Só que tem muito mais pessoas passando fome. Nós iríamos tirar algumas pessoas. Graças a Deus, esta casa aqui não fez. A renda deles era um pouquinho maior, 8%, estava ali 300 pessoas. Mas esta casa aqui não deixou. Por quê? Se a pessoa está lá, porque ela passa necessidade. Aqueles que estão aguardando, vamos melhorar o valor, que é de 8 milhões por ano. Vamos aumentar esse valor e também trazer esses que não estão contemplados hoje, para que também recebam aquele valor. Estamos fazendo a nossa parte aqui. Graças a Deus, aí nas legislaturas passadas, tivemos aí a oportunidade de construir casas para as pessoas carentes. E tem projeto de lei aqui, né, para cessão de uma área, uma autorização para dar casa para aqueles que precisam. Dignidade da pessoa, casa, alimento, salário digno, tá? Então temos que tomar todo esse zelo. Salve Maria, Deus abençoe a todos, que possamos analisar com carinho esse texto base aqui e vamos transformar a sociedade, trabalhar o bem comum sempre. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Serginho. Com a fala, a vereadora Elisa. Boa tarde. Vou começar já justificando o meu atraso. Eu estava numa agenda conhecendo uma unidade de acolhimento, então desculpa chegar um pouquinho atrasada. Senti de não ter ouvido o padre, mas depois eu vou rever como eu faço em situações que eu não estou. Fiquei feliz porque esse é o primeiro evento, eu posso estar enganada, mas a primeira solenidade aqui católica que eu participo. Eu participei de várias outras, participei do Dia do Obreiro Evangélico, de outras ecumênicas, né? E hoje é a primeira, e isso me traz muitas lembranças. Meu pai estudou no Colégio Salesiano de Pinda, Piracicaba, Lorena, enfim, acho que por uns 10, 12 anos. A minha mãe foi ministra da Eucaristia no Quiririm por muitos anos, coordenadora dos ministros no Quiririm por muitos anos. Minha irmã, que também é professora, foi catequista. Então, a família... eu vim dessa educação cristã católica, né? Fui batizada em São Luís e lá conheço a Sociedade São Vicente Paulo lá, que foi mencionada aqui, né? Em São Luís do Paraitinga, minha família paterna é toda de São Luís do Paraitinga. Depois, primeira comunhão no Quiririm, crisma no Quiririm, grupo de jovens no Quiririm, me casei no Quiririm. E depois mudei ali onde moro hoje, que é próximo à Morada do Vale. Frequentei um pouquinho a São João Dom Bosco, a Exaltação da Santa Cruz, Santa Cecília, que é na rua de casa. E fiquei muito feliz de participar da 18ª. Parabéns pela iniciativa, vereadora e professora, como eu, né? Toda vez que eu passo ali na Menino Jesus, que eu acho que agora já trocou, mas estava ainda com a campanha do ano passado, e eu até anotei aqui para não esquecer, que era Fraternidade e Educação. E como que eu gostava muito passando ali de ver, fala com sabedoria e ensina com amor. Que bonito isso, né? A gente tem vivido polarizações, tem vivido divisões, e a gente pode falar tranquilo, ensinar com amor, ser educado com as pessoas. E aí foi o tema Fraternidade e Educação, e educação bate forte também para mim. Fiz magistério aqui no Ezequiel e pedagogia aqui da Unital, trabalho
com educação há muito tempo. O vereador Serginho citou a questão das crianças não alimentadas, né? Eu trabalhei em algumas periferias e a gente brigava para ter o de jejum na escola, porque sem essa primeira alimentação de manhã, a criança não conseguia render tanto, né? Então, parece que está tão longe de nós, né? E está tão perto. E a gente que tem acesso, o vereador Tigrão fala aqui com muita propriedade que já passou fome. Eu, graças a Deus, nunca passei fome. E a gente não tem ideia do quanto deve ser difícil não ter o que comer, né? Então, muito maravilhoso esse tema desse ano, Fraternidade e Fome, né? A gente, enquanto legislativo, tem muito a fazer. O executivo tem uma restrição no seu orçamento e não consegue atender essas outras famílias que têm uma renda um pouquinho maior, mas que também necessita. Mas a gente vê aqui, o vereador Serginho também é da Comissão de Finanças, suplementações, né? Que a gente aprova aqui, inclusive, que o executivo pede, e mesmo a parte que o próprio executivo pode alterar no orçamento, que é de 8%. Então, eu acho que essa campanha vem somar nessa luta que não é da Igreja Católica, é de todos. Eu parabenizo também todas as outras religiões, todos os outros movimentos que fazem também um trabalho muito bacana. E eu acho que isso é um trabalho conjunto para pessoas, não é para um ou para outro, para pessoas, né? Então, assim, que bom que a gente está unido para uma causa coletiva. E eu acho que é para isso que nós, legislativos, estamos aqui, que nós, cristãos, estamos aqui, que nós, católicos, que os evangélicos e todas as outras religiões estão com seus trabalhos, né? Os centros espíritas que fazem um trabalho também de entrega de marmitas pela nossa cidade, os centros de Umbanda que também fazem trabalhos nesse sentido. Então, é uma coletividade trabalhando junto. E, em especial, essa conferência da Igreja Católica, da temática das campanhas da fraternidade. Eu, ao longo também dessa minha vivência, eu lembro que eu cantei um pouquinho lá no Quiririm. E era difícil quando chegavam as músicas, a gente estava acostumado com aquele repertório comum e tinha que aprender as músicas. E vamos lá aprender. Então, traz uma viver. Recordei aqui meus tempos, né? Mas é um trabalho coletivo e que bom que a Igreja Católica também está fazendo isso e que bom que essa casa teve essa iniciativa através da vereadora. Por isso que a democracia é importante para a gente trazer nossas pautas, juntarem e fazer o bem para o coletivo, né? Então, agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui hoje, de estar com vocês. Também concordo, é uma pena que não esteja com mais presenças. Também acho que o bispo deve ali obrigar e exigir que as comunidades mandem seus representantes. Vereador Serginho falava que são mais de 40, né, paróquias, né, vereador? Então, poderiam mandar, sim, um representante. Eu sei que o horário não facilita tanto, mas pelo menos alguém que possa representar para a gente dar importância mesmo e dar prestígio para essa conferência. Muito obrigada, parabéns aos envolvidos, parabéns pela organização. E são essas as minhas considerações. Obrigada. Obrigado, vereadora Elísia, do Representa Taubaté. E agora vamos passar a palavra às pessoas que se inscreveram. Primeiro, a doutora Ana Cecília. Tiago. Boa tarde a todos. Saúdo, em primeiro lugar, os excelentíssimos componentes desta mesa e a todos os excelentíssimos concidadãos nossos, né? Porque, embora sejamos, talvez, de outras cidades, estamos aqui irmanados nesta solenidade em Taubaté. Com muita alegria, eu venho trazer o testemunho
da Ordem dos Advogados do Brasil, 18ª subseção de Taubaté. Muita alegria, porque também sou, como a professora de Direito na Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos. Vocacionalmente, sou leiga deoniana, professo e assumo o carisma de seguir o coração de Jesus na sua misericórdia e reparação, por via de Padre Deon, nosso fundador. E sempre na minha trajetória tive também a felicidade de partilhar escolas de roça, escolas em cidades maiores ou menores, e agora o coração de Jesus me colocou lá na Faculdade de Tecnologia, e lá nós convivemos com alunos que têm muita fome, padre. E essa fome não é só realmente uma fome alimentar. Eles querem amor, eles querem esclarecimento, eles querem respeito, eles querem dignidade. E como professora deles, eu tenho me empenhado junto aos nossos colegas para dar esse suporte, embora com as nossas restrições, porque não podemos fazer tudo o que gostaríamos, mas com o empenho de uns e de outros, podemos juntar esforços. Eu queria colocar aqui, padre, que nós estamos lutando muito, e eles são sensíveis à igreja. Eles não são apenas católicos. Ontem um aluno me disse: eu sou de Angola e trago os problemas de Angola e sou evangélico, mas tudo, professora, por Jesus Cristo. Então, eu me emociono muito com essas colocações de pessoas que são sensíveis. Eles estão trabalhando, padre, com o tema da campanha da fraternidade, porque eu coloco nas minhas aulas de direito. Eu digo, a igreja está trabalhando um tema humano esse ano, que é a fome. E eles dizem, podemos participar? E eu, sim. Então, fazemos aulas em grupo, onde esses temas são discutidos. E o senhor precisa ver, assim, a riqueza com que eles procuram a substância do pão em todos os sentidos. Por isso que eu gostaria de vir aqui pedir a vocês que façam a mesma coisa em seus ambientes. E como representante da Ordem dos Advogados do Brasil, meu caríssimo senhor presidente e nossa vice-presidente, para cumprir a minha função, eu gostaria de dizer que nossa Casa do Advogado está aberta a todos os empenhos possíveis para fazermos com que o padre alcance aqueles objetivos aos quais ele se propôs. Ou seja, padre, resultados concretos. No que depender da Ordem dos Advogados do Brasil, as portas estão abertas para que nossa ação não fique em discursos, como o senhor tão bem colocou, mas que nós sejamos, sim, construtores de uma vida nova, na misericórdia do coração de Jesus, e sempre olhando para a imagem de Jesus crucificado, o que nós podemos pensar, jamais se viu tamanho amor. E é por causa dele, deste amor que ele nos deixou, que eu, como advogada, como professora, como pessoa humana,
quero dizer a vocês, não vamos deixar morrer este amor. Vamos fazer com que essa campanha da fraternidade neste ano seja um caminho de muitas fomes superadas, não apenas do pão material, mas fome de amor, que é o que faz com que tantas coisas negativas aconteçam. Mas nós podemos estar aqui atuando para fazer nascer uma nova luz. Que o coração de Jesus abençoe a todos. E Maria Santíssima, como nós oramos tantas vezes, caminhe à nossa frente. Amém. E muito obrigada pela alegria de me permitirem fazer essas colocações. Obrigado, doutora Ana Cecília. Passo a palavra agora ao Gustavo Galvão Andrade. Senhor presidente dessa sessão, vereador Dentinho, na qual cumprimento todos os vereadores da casa, reverendíssimo Padre Júnior, a quem tenho um carinho guardado no meu coração na época em que estivemos juntos na paróquia São José Operário, onde pude aprender muito com o senhor, sempre vereadora Celinha, prazer ter a senhora aqui, os demais componentes da mesa, taubatianos, pessoas que moram em Taubaté, católicos, cristãos, e todas as pessoas deste mundo. É muito importante a gente sempre lembrar que a nossa fé é uma fé viva, e uma fé sem obras é uma fé morta. É uma fé que não vale, é uma fé que não tem proximidade, é uma fé que não alcança, é uma fé que não pode ser tocada. Vale muito a pena a gente fazer eu gosto muito de fazer uma colocação de que, além da gente lembrar desses gestos concretos, como lembramos sobre fome, quando falamos sobre políticas públicas, quando falamos sobre educação, quando a igreja entra na doutrina social, também vale lembrar também o lado espiritual. Muitas vezes nós nos atentamos somente, talvez por uma certa ignorância da nossa parte como católicos, de não procurar saber sobre a questão de doutrina da igreja, sobre a nossa tradição. A igreja é fundada em 3 pilares, para quem conhece: tradição, magistério e palavra. Muitas vezes, por uma própria ignorância de nós católicos, de não queremos associar essas coisas, associamos também só o lado físico e esquecemos do nosso lado espiritual. Gosto de fazer muito também a análise de lembrar que tudo aquilo que vivemos como fome é baseado no egoísmo do ser humano. Muitas vezes esquecemos e vamos doando, vamos fazendo, mas esquecemos de trabalhar isso em nós mesmos. Não trabalhamos dentro de nós a avareza, o egoísmo, tudo aquilo que nós conhecemos como pecados. Não trabalhamos dentro da gente também as nossas virtudes, as virtudes teologais, as virtudes cardeais. Acredito que esse seja o momento da quaresma, que é o momento de espera da morte e ressurreição de Cristo, seja um momento também de fazermos um novo em nós mesmos. Falo não na qualidade de cidadão, mas na qualidade de membro da igreja católica, apostólica, romana, fundada há 2000 anos, de que Cristo, além de alimentar o povo e além de alimentar as pessoas que chegavam a Ele fazendo os seus pedidos, Ele também alimentava a alma. Que nesse momento a fome não seja só uma fome física, uma fome biológica, mas seja uma fome também do amor de Deus. Seja uma fome de nós queremos aprender a misericórdia de Deus. Que Deus é justiça, mas Deus também é misericórdia. Que possamos não só pensar do lado de fome no sentido de comer, de existência, mas fome no sentido também de nos alimentar da palavra, da vivência, da experiência de Cristo. E tudo aquilo que Jesus Cristo, quando pisou nessa terra e depois se elevou ao céu, nos deixou nessa experiência. Fico muito feliz de que a primeira vez na minha história que eu subo nesta tribuna, venha falar sobre um tema que é tão caro a mim, que é a igreja. A igreja com a que eu faço parte desde muito pequeno e sempre muito atuante com a graça de Deus. Deus me dá a possibilidade hoje de não ser porta-voz da igreja católica, mas também dos jovens,
das pessoas que lutam para fazer com que cada dia mais a humanidade seja mais ciência de que Cristo está voltando, a volta de Cristo é próxima. São Padre Pio, durante uma entrevista, durante uma entrevista coletiva, um homem perguntou a ele, um jornalista perguntou a ele: Padre, quando veremos Cristo novamente? Quando Cristo voltará? E ali perto, próximo a ele, tinha um grupo de crianças e ele falava que nossa geração não veria a volta de Cristo, mas a geração daquelas crianças veriam. Isso em 1956, se eu não me engano, acho que um pouco atrás, salvo engano, desculpa a datação. Então a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. E eu, como membro de um carisma, vocacionado de uma comunidade, que quem tem como seu carisma, como Maria, gestar uma geração cheia de Pentecostes, que nós possamos sim fazer dessa campanha da fraternidade, desse momento, um momento de nos renovar, nos encher e pensar que uma fé sem obras é uma fé sem morta. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Gustavo. Neste momento, nós anunciamos exatamente a palavra do excelentíssimo senhor vereador Dentinho, para que, em nome do Legislativo taubatiano, faça as suas considerações sobre a campanha da Fraternidade 2023. Boa tarde a todos. Sua bênção, Padre Juninho. Sempre será nosso Juninho. Não me cabe o nome completo lá. Aquele nome completo jamais eu vou querer. Como descobri que o Danilo aqui é Elvis. Nunca sabia que ele era Elvis. Eu sei que ele é locutor. Ô Joey, se precisar de locução, ele é locutor de rodeio, sabe? Ele aqui, cumprimento a vereadora Elisa, o representa, o vereador Serginho, que passou também, a assessoria, todos que aqui estão e que antecederam a mim. Cumprimento o Paulo, a Celinha, nossa sempre roxinha. Eu e a Celinha fazemos dupla, o roxinho e o verdinho, né, Celinha? Tinha até o orelhão da Vivo, na praça da Dom Epaminondas, um era roxinho, o outro era verdinho. Nós tiramos foto na frente dos dois lá. Gente, como muitos que antecederam e aqui falaram comigo, eu também fico contente de poder estar usando essa tribuna, falando de um assunto que para nós fica solto, fica leve, fica gostoso, que é falar da nossa igreja, da campanha da fraternidade. Nós estamos no período quaresmal, e o período quaresmal, ele tem 3 atitudes: jejum, oração e caridade. E a campanha da fraternidade, ela está embutida na caridade, vereador Serginho. Todas as campanhas, né, da fraternidade, ela fala de uma caridade, seja a caridade para a educação, a caridade para a moradia, a caridade para a casa comum ou a caridade para a fome. E aqui muitos me chamou, né, e eu gostaria de começar primeiro com o Danilo, a fala do Danilo, quando o Danilo falou para nós da Sociedade São Vicente de Paulo. E aqui, o Meirimar, para você ter uma ideia, hoje, quando nós vamos fazer uma sindicância, Renata, na casa do assistido, a gente vai com uma ficha, e na parte de trás da ficha, primeiro você preenche os dados, família, se é batizado, não é, para você entender a situação. Atrás, a primeira pergunta que se faz na ficha de sindicância nossa é: o que você quer que eu faça por você? Porque ali a gente já recebeu, Serginho, respostas tão diferentes, porque você, como ele colocou o nosso cartão postal, a nossa ticket de entrada na casa do pobre pela primeira vez, é levar a cesta básica. E aí pegou-se, os vicentinos são somente cesta básica. Não, os vicentinos fazem um trabalho promocional. E aí eu queria chamar a atenção dessa campanha da fraternidade para que ela seja uma campanha de fraternidade de matar a fome enquanto promoção, não enquanto assistencialismo eterno. Assistencialismo eterno, a gente não tira a dignidade de ninguém. A gente alimenta a indignidade. A gente se torna aquela pessoa indigna de ganhar o próprio sustento e aí ter que, abre aspas, mendigar uma ajuda, sendo que ele muitas vezes ele tem o poder e tem a capacidade. Ele só não teve alguém que conduziu e empurrou para que ele buscasse essa dignidade. E isso a Sociedade São Vicente de Paulo faz há anos.
Padre Juninho, aí aqui eu vou trazer um pouquinho da minha história. Eu entrei para ser vicentino em 1998. 2 anos depois, logo do falecimento da minha filhinha, não sei se o senhor conhece, a minha bebezinha que morreu sufocada no bercinho. Nós entramos, eu, palhaço, trabalhava de coelhinho da Páscoa, aquele um que acha que vai arrasar em tudo, né? E aí, coelhinho da Páscoa, chegou a Páscoa, os vicentinos, na Páscoa, eles fazem uma cesta de Páscoa. Eles compram frango, compram macarrão, o molho, tudo para que no domingo de Páscoa o pobre também tenha um alimento especial, além da cesta básica normal. E aí, onde tem criança, o que você faz? Leva o quê? Ovo de Páscoa. Muito bem. Foi o coelhinho levar o ovo de Páscoa. Levei o ovo de Páscoa, entreguei o ovo de Páscoa bonitinho. Aí depois nós voltamos. E aí, Mariana, que legal, você viu isso? Eu vi, o coelhinho veio. Ai, o coelhinho veio. E o que você gostou do coelhinho? Ele trouxe carne para nós. Entendeu, Serginho? O que você quer que eu faça para você? Essa é a primeira pergunta que nós nos sentimos fazendo. O coelhinho todo bonitão, bonzão, arrasei, eu entreguei ovo de Páscoa, a criança se encheu de chocolate doce. Não, o coelhinho me trouxe carne. Porque a gente entregou frango, a gente entregou aquelas coisas para as crianças, para ter alimentação. Então, assim, esse trabalho silencioso da Sociedade São Vicente de Paulo é um braço direito do poder executivo de todos os lugares. E aí, quando eu bato na prefeitura que não quer dar uma isenção de IPTU porque teve uma documentação errada, então tá bom, fecha a porta da Sociedade São Vicente de Paulo e pega só as 560 famílias assistidas na cidade de Taubaté. É um trabalho silencioso. Somado o que a nossa Igreja Católica faz, como bom pastor, mais de 45 famílias. Paróquia Nossa Senhora Aparecida, com assistência social, 50 famílias. Projeto Esperança, lá do São Pedro, quantas famílias tem lá? Tem um trabalho silencioso que nada mais é do que um centro pop terceirizado, Maria Teresa de Calcutá, que leva aquele que passa fome espiritual, fome de dignidade humana. Não é só fome de estômago, é fome de dignidade humana, que é aquelas pessoas com situação de moradores com situação de rua. Ela leva, ela dá banho, ela penteia, ela faz tudo, dá de comer. Não é executivo, é particular. Está dentro de um período lá da Mitra, até um terreno da Mitra. Também temos que valorizar, como a vereadora falou aqui assim, esses grupos de apoio que fazem o trabalho de rua. E aí, hoje, a gente tem um conflito, né? Porque se aumentou muito moradores em situação de rua. E eu tenho na minha conferência o Douglas, que fazem parte dos Anjos da Rua, que é um grupo que todas as sextas levam sopa. E a gente fala, Douglas, tenta cadastrar, tenta assim, circular aquele mas eles são itinerantes, eles nunca ficam no mesmo lugar. E aí ele fala, vereador, cada dia a gente encontra uma população diferente. Da gente tentar fazer um trabalho de tirar essas pessoas verdadeiramente da situação de rua. Somente ir toda sexta, dá de comer, dá de comer, dá de comer, é válido. Jesus está olhando, tive fome, deu de comer. Foi o evangelho agora desses dias. Foi de segunda-feira, se não me engano, o evangelho. Foi segunda-feira. Tive fome, me desse de comer. Tive nu, me desse de vestir. É válido. Mas vamos procurar essa campanha da fraternidade de não torná-la uma campanha assistencial. Dar só de comer é só tapar o buraco por 40 dias da quaresma. Pelo amor de Deus, não queremos isso. Nós não podemos ser católicos de 40 dias. Nós não podemos ser católicos assistencialismo quaresmal somente. Nós temos que fazer um trabalho de dignidade humana para frente. Vereador, nós não sabemos como fazer. 3632-8448. Você anotou? É o WhatsApp. 3632-8448. É o WhatsApp dos vicentinos aqui de Taubaté. Pede ajuda para uma conferência aqui do seu bairro. Aqui em Taubaté, nós somos 10 conselhos particulares espalhados pela cidade toda. Próximo da sua casa tem um, que faz esse trabalho verdadeiro de levar o alimento, a dignidade, matar a fome, mas também buscar a promoção social. É maravilhoso, gente. A gente tem história. Essa família do chocolatinho,
essa família do chocolatinho. As filhas hoje, uma trabalha na Sumirê, outra trabalha em várias lojas, outra tem comércio, e um dos meninos está morando na Austrália. Sabe ali no campo de Ipiranga, Três Maria, com a esquininha, hoje tem um posto de gasolina? Era exatamente atrás daquele posto de gasolina que a gente encontrou a família num barraco. Hoje eles têm uma casinha que os vicentinos construíram para ele na época, lá na Chácara Silvestre. Isso sim é matar a fome de moradia, matar a fome do estômago e matar a fome espiritual. É um trabalho maravilhoso que a Sociedade São Vicente de Paulo faz e eu convido você a participar. Enquanto o poder público de Taubaté, o vereador Serginho já nos colocou, padre, tem a lei de transferência de renda, que nada mais é que o cartão alimentação, ele foi votado com uma falha, né, Serginho? E tinha, a partir do momento que entrou, quando dava um ano, tinha um interstício de um ano. Isto é, a pessoa pegava a cesta básica um ano, e aí você ficava um ano sem pegar, quer dizer, durante um ano ele não precisava comer. E aí a gente briga, né, vereador? Aqui nessa casa, quando vem a lei, vota, entra no meio daquele, vota tal, e a gente vota, e a gente faz isso, e a gente fica berrando, tem que vir a lei de novo para votar e arrumar. Colocamos, arrumamos. E o que eu gostei na mudança dessa lei é que a cada 6 meses essa família será reavaliada. E eu acho justo, porque se você teve uma promoção social, você teve uma condição elevada de vida há 6 meses, tem várias outras famílias necessitando e podendo entrar dentro desse programa. Como o vereador Serginho colocou, foram 3.400, 4.000 famílias, e a gente precisa aumentar, a gente tem cobrado isso, aumentar. Mas, por outro lado, hoje, vendo, dentro do atual governo, para você ter uma ideia, entrou o Mesa Taubaté. O que o Mesa Taubaté fez, Danilo? Nós temos aqui uma feira de automóveis, antigamente se cobrava, aí agora se dá alimento. Nesses 2 anos desse mandato atual, 360.000 marmitas entregues em pontos diferentes do bairro. Também é um jeito de saciar a fome. E aí eu levantei os dados que essas famílias, além de pegar os alimentos, pegar as marmitas como pega, eu só não consegui um número redondo, mas muitas famílias começaram a fazer cursos para poder ter oportunidade de trabalhar e não precisar mais pegar essa marmita. Então é isso tem sido feito hoje dentro desse governo que está se fazendo aqui também. E uma outra parte que a gente tem que levar, não é fruto desse governo, mas é uma continuidade desse governo, está na área da vereadora, que é a Rede Municipal de Educação, onde serve a alimentação. E eu falo para vocês, infelizmente, tem criança que não gosta de ir na escola, mas ela vai porque ela vai comer. Porque se ela não for para comer na escola, ela não tem que comer em casa. Aí ela vai para a escola para comer. Então a gente tem que valorizar o trabalho que já vem de algumas gestões. Essa gestão continua com esse trabalho da alimentação. A alimentação hoje das nossas escolas são boas. Foi-se o tempo de alguns governos atrás que era salsicha. Então você tem uma alimentação hoje. Tem o Conselho Municipal de Alimentação, né, vereadora? Tem o Conselho Municipal de Alimentação de Segurança Alimentar. Tem o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Danilo, que acompanha como está sendo a alimentação das crianças. Para não deixar mais, com todo respeito, mas, vereador, não pode salsicha? Pode. Mas eu estou falando enquanto poder público. O poder público podia dar uma alimentação melhor e dá. Antigamente era salsicha. Então são frentes para se combater a fome que tem que se fazer. Mas, por favor, você católico, na sua paróquia, nas suas paróquias, vão participar. Eu comprei o livrinho, esse aqui são um livrinho de 5 encontros, para serem feitos, 1 por semanas. Aqui tem alguns gestos concretos. Procura um vicentino, vem falar conosco. E aqui no texto base, na página 50, o capítulo 95 que está aqui, fala de uma sociedade de São Vicente de Paulo, que é maravilhosa, linda e amorosa, fundada por 7 jovens. Um jovem tinha 40 anos, a idade do Serginho, mas o restante eram todos jovens. E esses jovens transformaram o mundo, como o Danilo falou. 153 países têm essa maravilha de obra sendo feita silenciosamente. E aí eu sempre falo, Serginho, entra no meu Facebook, entra no Facebook do Danilo,
entra no Facebook do Conselho Central de Taubaté e no Instagram do Conselho Central de Taubaté ou de qualquer vicentino. Você nunca verá uma pessoa entregando uma cesta básica. Porque a gente é proibido, é ordem cristã, não expor o necessitado. Não expor o necessitado. Você vai ver festas religiosas, as bagunças que a gente faz, que nós somos barulhento, bagunceiro, a gente faz festa, a gente faz encontro, a gente faz bingo, faz tudo, mas é silencioso. É esse trabalho que a gente convida a você a fazer. Sabe por quê? A Sociedade São Vicente de Paulo, a mística dela não é levar cesta básica. A mística dela é ver Jesus na figura do pobre. Buscar a sua santidade, servindo Jesus na figura do pobre. Então é esse convite que eu faço para vocês. Encerro aqui a minha fala, volto à mesa, e o Tiago pediu para depois de voltar à mesa a gente puxar a oração, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar à mesa e vou pedir que o Padre Juninho, tem um folhetinho aí, o senhor puxe a oração da campanha da fraternidade para que possamos encerrar. Pode ser mesmo, tem um microfone, eu puxo o microfone para o senhor aí, ó. A Lala já está indo perto do senhor, a Larissa é ótima. Gente, e a você que nos acompanha pela TV Câmara, canal 4.2, meu muito obrigado. Apenas, então, para encerrar esse momento, a quem nos acompanha e aos que estão aqui, convido para que juntos façamos essa prece e que, de algum modo, ela nos motive a lutar pelas tantas fomes de pão, de fé, de dignidade, de respeito, de diálogo, de compreensão, tantas fomes quanto nós formos capazes de contar em nossa cabeça, que ela nos motive a lutarmos contra tudo isso. Por isso, juntos rezemos. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos: inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós, para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nas abandonadas, esquecidas e famintas. Amém. Obrigado, Padre, obrigado a todos os presentes. Possamos encerrar? Fica à vontade, o senhor não quer falar mais? Eu gosto dele, gente. Mas se o vereador Dentinho me permitir, Sim. neste momento, para que nós possamos, então, manter o engajamento ao longo do ano, para que nós possamos fixar aqui toda a inspiração que nos foi passada nesta conferência, nós gostaríamos de convidar a todos, então, para acompanhar o hino da campanha da Fraternidade 2023. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena,
em sua mesa nos faz assentar e sacia nossa pobreza para o mundo mais justo formar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Unidos nesse tempo propício de jejum, oração, caridade, recordemos, pois é nosso ofício, cultivar e plantar a bondade. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A ausência da fraternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. A fome agravada no mundo vem de uma visão arrogante, a carência do amor mais profundo que nos torna irmãos tão distantes. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Nas cidades em todo lugar, que se abra o nosso coração, alegria de poder partilhar o pão nosso em feliz oração. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Obrigado a todos, principalmente a Celinha que mais cantou do meu lado aqui o hino. Certinho, filho, sem desafinar, certinho. Gente, chegamos ao fim da nossa sessão solene e aqui quero agradecer a presença de todos, Maria Eduarda Campos, Meirimar Campos, nosso Renan Mateus, nossa Ana Cecília, obrigado pela presença, Renata Cobra, obrigado pela presença, Gu, obrigado. Paulo, o que mais falou, você pode ver, o Paulo falou demais hoje, né? O padre, ele trouxe aqui como segurança do padre. Padre Juninho, sua bênção, obrigado pelas palavras, obrigado pela presença. Dom Wilson, sentimos falta do senhor, viu? Puxão de orelha.
Faltou aí, o senhor está presente com a gente, faltou o senhor dar um puxão de orelha nos padres para vir aqui. Eu sei que o horário prejudicou bastante, essa casa está revendo, sim, o presidente que mudou agora, com a contratação de novos funcionários, que nós temos um problema um pouquinho de hora extra, mas com os novos funcionários que estão chegando, acredito que poderemos ter novamente as nossas sessões noturnas. Obrigado, Celinha, vereadora Celinha, obrigado, Danilo, obrigado aos funcionários dessa casa, né, a TV Câmara, o cerimonial, agora é trio, né? Antigamente era dupla, agora é trio, obrigado. Obrigado, Joy, a nossa rede Bom Jesus de Evangelização de Tremembé. Um grande abraço, um beijo ao padre lá, obrigado pelo carinho e a presença de vocês. Vereador Serginho, vereadora Elisa, obrigado pelas palavras, pela presença, né? Pode? Presidente, já sei que é o finalzinho, mas só o Danilo nos cobrou, né, o compromisso nosso de emendas com as entidades. Deixar claro que a Casa do Ancião aqui, nós não esquecemos dela não, a gente carimbou. E temos tantas outras entidades também que nós ajudamos, né? Casa São Francisco de Idosos, temos tantas outras instituições que fazem esse belo trabalho, como o vereador Dentinho colocou, um trabalho que o Estado não tem condições de executar, acaba essas instituições. Obra Social Vila Aparecida, qual eu sou voluntário, né? Conseguimos recurso para lá. Pastoral da Criança, está no texto aqui, que tem um trabalho importantíssimo, né, de fazer esse trabalho junto às crianças. Então, e a Pastoral Solidária, né? Sim. Esse trabalho belíssimo dos vicentinos. A Pastoral Solidária também da minha paróquia faz esse trabalho, mais de 50, né, o Dentinho, que recebem o alimento, né, graças a Deus. Então, verdade. O Poder Legislativo, se eu não me engano, o representa também deixou emenda lá para associar. Aqui, o Danilo, a fala do vereador é a seguinte: Obras Unidas vinculado à Sociedade São Vicente de Paulo, nós temos em Tremembé e São Luís de Paraitinga. Ela é vinculada ao Conselho Central de Taubaté. Porém, nós não podemos deixar emenda para essas duas Obras Unidas, porque elas são de outra cidade. Mas dentro da família vicentina, né, as Filhas da Caridade, lá as irmãs do Santa Luís de Marilac, ela tem a Casa do Ancião, que chama-se Associação São Vicente de Paulo. Eu lembro do representante ter deixado, eu também deixei, nós deixamos emenda diretamente lá para ajudar, que é o asilo aqui, vicentino. E aí são Instituto do Cego, Asilo São Francisco, são Casa Irmãos de Francisco, são várias entidades, lembrou bem o vereador, são atendidas com esses vereadores. Principalmente esses dois menininhos são do bem. Esses dois menininhos faz a tarefinha de casa bonitinha. Quero agradecer a todos pela paciência, pela presença, pela audiência, né? Convido a todos que aqui estão presentes, eu vou encerrar, que venhamos até a frente aqui, que possamos tirar uma foto todo mundo junto. Contando com a intercessão de São Francisco da Chaga e com as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão.